Olá! Vai! Você. Olá, povo amado de Deus! Voltamos! Fala pessoal, bem-vindo ao nosso DSCast de volta. Temos aí um hack aí, mas vamos começar do zero. Abrimos um canal novo, então infelizmente tivemos um problema naquele nosso canal. E assim, e é até bom que você vai estar iniciando com a gente. Nós vamos estar iniciando. A gente ensina para muita galera como começar do zero, né? E nós estamos aqui com esse canal novinho, maravilhoso, com muitos conteúdos. E voltamos com o nosso DSCast também aqui no nosso canal. Começar quantas vezes for preciso. Verdade. E hoje nós trouxemos um conteúdo maravilhoso para você, onde nós vamos interpretar, mergulhar na história de quem? De Moisés, Moshe. A gente fala Moshe, Moisés, porque no grego hoje eu que pegue, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. tem essa música conhecida. Então assim, nós vamos falar como você pode aprender com a vida de Moisés. Nós vamos abordar 5 segredos desse grande príncipe. Aí tem vários príncipes na Bíblia. Nós vamos aprender 5 segredos com Moisés. Então, Êxodo 1, versículo 22. Ali em Êxodo conta toda a história de Moisés, né? Toda a sua trajetória, como começou ali. Só leia só o 22, versículo 22, que eu vou contar a história aqui resumidamente. Então Faraó ordenou ao seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, só deixem viver as meninas. Aqui, na verdade, o Faraó ele tinha medo que os inimigos se juntassem com o povo hebreu e os derrotassem. Assim, os hebreus, porque a história sempre ia surgir, existia uma profecia que ia vir alguém do povo hebreu para poder, ganhar, que era o Messias, né? Que ali era a promessa de Jesus. Só que o que ele fez? Ele ordenou, se você ver lá no começo, ele ordena as parteiras matarem os meninos. Falou assim, olha, toda vez que uma hebreia tiver um filho, se for menino, matem. Só que as parteiras ficaram com medo. Falou, não vou matar não. E começou a deixar. E viu que o povo estava crescendo. O faraó chamou lá e falou assim, o que está acontecendo? Ele falou, não, as hebreias são muito bem de saúde. Então tá tendo ali muito rápido. E ele ordena, ele fica com raiva, ordena que todo o povo pega os seus recém-nascidos meninos e joga no rio Nilo. O rio Nilo. As crianças iam morrer. E o que aconteceu com a mãe de Moisés? Pegou logo um cesto, falou para a irmã dele, colocar no cesto e deixar ali seguindo e começar a seguir ele, para ver até onde ia. Ela guardou ele por um tempo, ficou cuidando dele, aí não dava mais para esconder um bebê. E aí foi quando ela resolveu ter essa ideia de fazer o cesto. A irmã dele ficou de olho, ela colocou lá no rio. E quem estava lá tomando banho? A filha de Faraó. As filhas de Faraó. E rapidamente ela viu e falou assim, que coisa fofinha. Bebê lindo. Aí ela rapidamente e a irmã correu lá e falou, olha, se você quiser uma babá, alguém que possa cuidar, eu sei de alguém. Aí o que ela faz? Pega a própria mãe de Moisés para cuidar. Olha como é que Deus prepara as coisas, né? E ele foi criado como um príncipe, porque ele era filho da filha de Faraó. E qual o primeiro segredo que a gente aprende com Moisés? O primeiro é que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E Moisés foi escolhido. Ela poderia fazer o que Faraó falou para ela fazer, que era jogar os meninos homens no rio, mas ela não fez. Ela escondeu o seu filho, não fez o que ele falou para fazer, escondeu por um certo tempo e fez tudo estrategicamente para colocar no rio, para que a filha de Faraó pegasse, para criar, foi tudo calculadamente. Então assim, primeiro segredo, você precisa entender que você é escolhido. Então, Deus ele te escolheu, assim como tinha um propósito na vida de Moisés, nós fomos escolhidos por Deus. Na realidade, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas se você
acredita que tem um propósito. Moisés, ele foi programado ali para se tornar um príncipe ou um rei. Deus tinha um propósito na vida de Moisés para quem ele ia se tornar. Então, hoje, se você vê sua vida, tudo que você já passou, desde a tua infância, como você nasceu, se olhar para minha vida, como eu nasci, né, toda as dificuldades que eu tive, se você olhar para sua vida hoje, se você está aí de pé, você tem um propósito. Então, o primeiro segredo, você precisa olhar para o espelho e saber que você não nasceu por acaso, você nasceu com um propósito de vida para ajudar pessoas, transformar vidas. E assim Moisés cresceu e ali ele se tornou, Moisés cresceu, Moisés aprendeu ali se tornou como se posicionar como um príncipe, né? Então ele teve um nível muito alto. Só que aí acontece, toda a história, ele vê como ali os hebreus eram castigados, era escravo, ele começa a ver essa diferença, até que tem uma cena que ele vai ver e vê ali um soldado batendo ali no escravo, ele se ira e ele acaba matando ali aquele soldado e foge. E diz a história que ele foge. Ele teve várias fases, né? Quais fases que ele teve? E anote aí o segundo segredo, Deus tem planos para você, como o Diego já tinha falado. Quando ele viu o soldado batendo no seu povo, ele foi para cima do soldado para defender e fugiu. E assim, quando ele matou o soldado, então, ou seja, claramente o que eu quero dizer, que Deus sempre tem planos para você, não interessa às vezes o que você fez no passado, o que você foi, quando Deus quer, ele vai e faz. Uma coisa que eu aprendi desde mais cedo, que quando você nasceu, você tem dois caminhos, um caminho bom e um caminho ruim. Deus e a luz têm planos maravilhosos para você, e ali as trevas têm um plano também para você. Então, na sua jornada fica aquela guerra para você sair dos planos, para te tirar do caminho. E existe aquele, não tem, alguns falam anjinho mal e anjinho do bem? Não, é Deus, fica ali junto com seus anjos, te levando para que você possa ficar ali no caminho correto. Mas existe ali as luzes, as trevas para tentar tirar. Entenda que, assim como a gente aprende com Moisés, Deus tinha planos na vida de Moisés. E assim como Deus tem na sua vida. O que a gente aprende o terceiro segredo de Moisés? A comunicação com Deus, ela é essencial. Então, o terceiro segredo, você precisa ter uma comunicação essencial com Deus. A sua comunicação precisa ter algo diário. Como é que é o seu devocional? Se você não, quando você não faz, vamos pôr na correria. Eu acho que isso vale até para amizade. Como é que você vai ter relacionamento com alguém? Para amizade, casamento, você precisa primeiro ter um relacionamento para você ficar mais íntimo e mais próximo. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente quer, mais próximo dele a gente fica. E o relacionamento a gente chama aqui de devocional. Eu tenho meu devocional, a Rosana tem o dela, a gente separa ali um momento de manhã pra gente ali ter um momento íntimo ali com Deus. É claro que você conversa com Deus durante o seu dia, você precisa pedir ali sabedoria, mas uma coisa você precisa entender: Deus é o único caminho, a verdade que vai te dar destino. Uma coisa que às vezes na dificuldade você sempre precisa pedir a Deus. Ele vai te dar sempre uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento. Uma palavra de sabedoria, ele vai te dar sempre um destino. A palavra de conhecimento, ele vai te dar uma estratégia. E Moisés, ele tinha essa intimidade. Você viu no decorrer, depois que ele foge, depois que ele vai ali, ele fica ali com a sua família, e Deus vai falar com ele ali através de uma sarça, né? Ele vai ali de uma ovelha, e a sarça não se consumia. Ali ele fala. Deus, ele vê o povo sofrendo por muitos anos, pedindo oração, falando com Deus. E Deus levanta Moisés. Deus fala através de uma sarça com Moisés. Moisés viu que a sarça não se consumia, mas ali tinha a presença de Deus, né? E Deus fala para Moisés resgatar o povo que já estava por muitos anos ali aprisionado, sofrendo. E ele vai,
todo mundo já conhece, ele vai lá, fala com o faraó várias vezes, o faraó não quer, na realidade ele resiste de ir, né? Deus manda o seu irmão Arão e ele vai lá e resgata o povo, tem ali as pragas do Egito, que todo mundo conhece, faraó muito irritado, libera o povo vai ali até o Mar Vermelho e ele fica desesperado porque acha que o faraó vai chegar ali perto. E assim o Mar Vermelho se abre, eles vão e ali faraó e os seus cavaleiros, seus soldados é morto. E ele voltou de onde ele foi desprezado, né? Ele voltou para o lugar que ele foi desprezado. Tipo, Deus honrou ele para que ele voltasse para lá. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha de Faraó. Escolheu compartilhar os maus tratos do povo de Jesus. Em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado, ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa de Deus. Quando ele voltou, tipo assim, ele não queria ser chamado de filho da filha de Faraó, porque o povo queria ficar chamando ele disso. O quarto segredo para a gente aprender com Moisés. Fique perto de Deus o tempo todo. A tarefa que Deus deu para Moisés foi complicada, porque ele teve que voltar. Então, assim, ele foi zombado. E nem por isso ele deixou de seguir o que Deus estava falando para ele, mesmo ele sendo zombado, caçoado. Porque assim, quando ele mata ali o soldado, os próprios israelitas ali falaram: quem é você? Você é o quê? Foi levantado? Então ele foi expulso. Então ele fugiu dali, foi morar ali, conheceu ali sua esposa, teve filhos, e Deus fala com ele da sarça, com a sarça ali, né? E volta, e ele precisa ter um relacionamento em toda essa jornada ali com Deus. Então, você ficar perto de Deus, ouvir a voz de Deus, depois que ele passa ali do Mar Vermelho, ele entra no deserto, e ele ficou ali no deserto, e diz a Bíblia que as sandálias cresciam e as roupas não envelheciam. Ele tinha ali o maná, sempre ali caía do céu para eles. A sombra, tinha uma sombra ali, uma nuvem que cobria quando ele andava ali diante do deserto, e à noite tinha uma tocha para poder aquecer. Então ele tinha um relacionamento muito íntimo ali com Deus. Então você ficar perto de Deus, você ouve Deus. E o que aconteceu? Deus, ele queria se revelar ali, queria falar com o seu povo, né? E ali vai no Monte Sinai também, onde ele faz os 10 mandamentos. E quando ele sobe ali no Monte Sinai, Deus ele fala assim: eu quero me revelar, mas fica ali entre a fenda da rocha que eu vou passar. E o monte fumegava, o povo via trovões, eles ficavam com medo. Mas Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés tinha intimidade, ele amava a presença de Deus, ele ficava perto, ele se aproximava. E diz a Bíblia que Deus passa ali entre a fenda da rocha e Moisés vê Deus. O único que viu Deus assim tão próximo foi Moisés. E ali Deus faz os 10 mandamentos. Só que aí o povo, eles se perdem, né? Adoram outros deuses, acham que Moisés morreu e faz ali um bezerro de ouro. A única coisa que Deus não divide a sua glória com ninguém, não adorar outras imagens, não adorar outros deuses. E ele botou ali em Êxodo 20: não adorarás outros deuses diante de mim, não adorarás imagem de escultura, nem nada. Eu sou o seu único Deus. Minha intimidade com Moisés tinha era muito forte, até entrar na terra de Canaã que eles estavam indo, né? Apesar que ele não chegou, né? Quem chegou foi Josué e Caleb, e ali Moisés morre, né? Farto, mas eu acredito que ele foi para a glória. Quinto segredo, mantenha-se fiel e constante. Na parte que ele vê a sarça, que Deus fala com ele, no primeiro momento Moisés discorda.
ele não é obediente, mas aí depois, quando ele fica mais próximo de Deus, mais confiante, ele obedece, mas no primeiro momento não. Por quê? Porque ele ainda ficava meio na dúvida. Então, essa é a questão da intimidade mesmo. Quanto mais intimidade você tem, mais você confia. E ele pôde confiar em Deus depois que ele ficou mais próximo de Deus. Moisés teve várias cenas como ele podia desistir pelo caminho. Ele passou por muita pressão psicológica. Quando ele está com o povo ali no deserto, depois que ele começa ali orientar, tanto que ele se cansa de resolver vários problemas. E ele até pede, o sogro fala assim, você vai morrer, deixa eu poder te ajudar aqui. E para poder administrar de tanta, tipo assim, eram muitas pessoas, eram milhões de pessoas ali que ele tinha que ali resolver conflito, um monte de coisa, mas ele confiava muito em Deus. Ele permanecia acreditando naquilo que Deus tinha para ele, tinha um relacionamento íntimo. Tem uma cena que Deus fala, que Moisés fala para Deus, se você não for, se sua presença não for, eu vou ficar aqui. Se você não for, eu não vou. Então assim, eu amo a sua presença. Para que você possa manter fiel e constante, você precisa acreditar, ter fé. E às vezes você perdeu a esperança, você não consegue mais avançar, você acha que vai tudo acabar, você acha que você vai morrer, você acha que você não vai conseguir, você acha que não tem mais esperança. Moisés, ele poderia desistir. E assim, essa parte onde tudo acontece, Moisés já tinha 80 anos. Então assim, é tipo 3 fases da vida dele. De 40 anos ele ficou lá como príncipe. Depois foi quando ele viajou, foi pro deserto. Ficou mais 40 anos. Então, ou seja, ele já tinha 80 anos quando foi esse processo que ele teve que voltar tudo de novo. E ele viveu 120 anos. Então assim, às vezes a gente fica, eu tô muito velha, já passou do tempo, mas assim, nunca é tarde. Olha aí, com 80 anos. Verdade, às vezes você quer desistir, você quer parar, você acha que não é capaz, você acha que você não vai para a próxima fase. Olha quantas fases que Moisés ele passou, ele teve que perseverar. Então, que esse podcast possa, no seu coração, você possa entender que você precisa, de fato, prosseguir, não parar. Se Moisés ele parasse, a primeira coisa, ali ele não tinha controle, ele como um bebê, mas ele rompeu ali, mesmo criança, depois toda aquela pressão ali, que ele tinha ali como um dos responsáveis ali, junto ali com o faraó, ele passou por todo o processo, ali, matando aquele escravo, fugindo, o primeiro desafio, ouvindo Deus ali, através da sarça, pedindo para que ele vá e resgate o povo, e ali todas as pragas, toda a negociação, até resgatar o povo, e ali achar que ia morrer, porque chegou o mar ali, estava ali o faraó ali, e os soldados atrás, e ele acreditou e rompeu, passou a limpo, e todo o processo no deserto, sendo ali orientado e alimentado por Deus, cuidado. Até quando você vai desistir? Sabe que Deus ele cuida da gente, cuida em cada segundo. Mesmo que você não enxergue sua outra fase, mesmo que você ache que acabou, não tem esperança, Deus, ele vai te mostrar que você pode pro próximo caminho, você pode avançar. E com isso, pra gente finalizar, vamos cantar uma canção que é essa música. Fala perfeitamente um pouco da história, a questão da sarça, a música da Gabriela Rocha. Vamos cantar essa canção que tá... Não sei se você consegue ouvir aqui, a gente nem estava programado, mas eu senti que essa canção fala um pouquinho sobre isso, né? Queria que você fechasse seus olhos. Eu poderia estar
em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, a tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Deus te abençoe. Esse Desce Cast. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Deus te abençoe. Curte, nos siga. Comente aqui de onde você está assistindo. Compartilhe esse vídeo para 10 pessoas. Que Deus te abençoe. Tchau.